Nosso primeiro convidado do programa de hoje já está conectado conosco. Estamos recebendo no Consumidor RS dessa semana nosso primeiro convidado, que é o professor Luiz Vilvoc. Ele que é um dos criadores do projeto Brothers in Arms. Bem-vindo, professor Luiz. Explique para o nosso telespectador esse projeto que está sendo um sucesso. Já tem 4 meses. O presidente da Unicred Central Oeste, doutor Paulo Barcelos, está encantado com esse projeto de vocês. Que bom. Obrigado aí pela oportunidade. A Apple, sim, é um projeto que, na verdade, hoje, depois de... Essa semana nós completamos 120 dias, né, 4 meses de atuação. Hoje eu vejo que ele está fazendo muito mais bem a quem implementou e está tocando esse projeto até agora do que aqueles que nós estamos efetivamente colaborando, ou seja, nos possibilitou manter a sanidade mental frente a esse quadro dantesco, né, que nós estamos enfrentando aí no nosso país e no mundo inteiro, né, evidentemente. Então, esse é um projeto que nasceu... Bons projetos, eles nascem meio que sem muito planejamento, né? Existia houve uma confluência de astros, na verdade, quando começou esse processo aí de notar a relevância, a importância, o impacto que isso viria a acontecer conosco. Foi lá em março, né? Quando, na primeira semana que o nosso prefeito aqui anunciou o primeiro, né, distanciamento social, um quase lockdown, né, que é o que nós estamos vivendo agora, de novo, né, face ao risco da aceleração da curva de contaminação. E nessa oportunidade, a gente estava vendo, né, o chamado Day After através do horror que a gente presenciava na Itália e na Espanha, né? Então ainda nós estávamos nos primeiros casinhos, aquela coisa, será que vai dar mesmo? Será que é tudo isso? Será que é só uma gripinha, né, como se dizia, né, gripezinha? Mas a gente já via o drama, né, na Itália e depois na Espanha correndo solto, né, e depois, claro, espalhando na Europa como um todo, mas primeiro ali, inclusive na Itália, em função daquela colônia chinesa lá em Bérgamo, naquela zona lá onde tu tem muitos chineses, né, que foram para o ano chinês, né, e ao retornarem trouxeram esse presentinho, né, claro. Que no grego é um presente chinês aí, né. Horrível. Mas aí o que aconteceu? Nessa época eu vi uma série de campanhas de agradecimento aos servidores, né, os profissionais de saúde, que acolhiam as pessoas com problema, né, e, enfim, expondo as suas próprias vidas, a vida das suas famílias, para lidar com um bicho totalmente desconhecido, claro. Né, e mortal, né, além disso, mortal, porque, claro, quando tu chega na UTI e eventualmente tenha que chegar a usar um respirador, mais ou menos a tua taxa de sobrevida é 50%. É verdade. Metade não vence o processo, então é muito mais do que a taxa geral da população, mas quem chega na UTI, a coisa ali aperta bem mais. Então, diante disso, eu fiz uma homenagem para a minha irmã, né, que a minha irmã é médica intensivista, fez toda a sua formação na Santa Casa, depois trabalhou no Ernesto Dornelles, no Hospital Pronto-Socorro aqui de Porto Alegre, Moinhos de Vento, né? Agora está concursada aí no Conceição, enfim, é uma pessoa que vem dedicando a sua vida, a sua carreira nessa área também, que eu chamo da trincheira, né, na UTI. E eu fiz essa homenagem, e aí, dentro dos meus grupos de Facebook, eu tenho mais de 2.000 amigos, né, o Marcos Quester entrou e viu, pá, que legal, não sei o quê, quem sabe a gente junta forças aí, começa uma iniciativa aqui, tentando resgatar em algumas empresas aqui na região, equipamentos, né, chamados EPIs, equipamentos de proteção individual, para reduzir o risco desses profissionais face ao desconhecimento, né, claro. Ao grau da severidade dessa doença que estava recém chegando. Então, a partir daí, foi uma sexta-feira,
a gente lançou isso, e aí veio a ideia do Brothers in Arms, porque a gente... Não, essa causa é uma causa de irmãos na causa, né? Concordo. Do Dire Straits, nós temos mais de 50 anos, né? Era um dos nossas grandes bandas de rock, né? E essa música é uma música que é um hino, né? O Brothers in Arms, né? E é lindíssima, a letra é lindíssima. Verdade. E aí, aí foi um negócio totalmente imprevisto, ou seja, uma conversão em 48 horas de 100, 200 pessoas, entre elas o Dr. Paulo, que também é meu amigo, vem trabalhando lá com a Unicred em alguns projetos, né? E o Dr. Paulo disse assim, viu, vó, aqui nós queremos ajudar, o que a Unicred pode ajudar em vocês, tal. E aí foi uma corrente, o Apple, não é Apple, é Apple, muito legal, e em menos de 10, 12 dias nós já estávamos com 600 pessoas ligadas em grupos de WhatsApp, né? E aí, claro, o WhatsApp ele te restringe o número máximo de 250 e poucos, 256, se não me engano, então nós tivemos que criar novos, né, spin-offs, que a gente chama, né, novos grupos, com áreas aí, sim, já mais temáticas, gente que estava preocupada com respiradores na época, gente que estava preocupada com máscaras, gente que estava preocupada com a parte de comunicação, aí veio gente da área de informática para tentar, vamos montar um site para agilizar, gente vinculada à fundação lá de qualidade, a Vanzolini, e outros colegas queridos da área da engenharia, da área de gestão, né, tentando aportar aí o que poderia ajudar, né, na conformação dessa iniciativa. E aí estamos há 120 dias, né, num grupo que, claro, as pessoas, né, cansadas, né, como todos nós estamos cansados, mas ainda a nossa taxa de permanência nesses grupos beira mais de 80%. Né? Excelente. E muita gente ainda entrando, tentando ajudar, e agora nós temos uma iniciativa, vou te colocar em primeira mão, mas daqui a pouquinho vamos ter uma iniciativa de comemoração dos nossos 120 dias de atuação, agora nessa quinta-feira, já tudo encomendado, isso é uma notícia em primeira mão aí para ti, de aquisição de filtros para os respiradores do Hospital Conceição. Excelente. Vamos fazer aí um anúncio e que vai estar lá no digamos assim, simbólico, né, de apoio com os recursos arrecadados no nosso fundo, gerido lá pela turma maravilhosa da Unicred, da Fundação Unicred, lá com o Dr. Barcelos, né, numa operação bacana, com outras empresas se integrando também. Excelente. Numa operação maravilhosa. Então, a gente está muito feliz, assim, de ter visto que a gente poderia organizadamente arregimentar pessoas das mais diferentes origens em prol da defesa dos nossos colegas de saúde, né, que precisam estar sadios para nos receber, né, eventualmente, se nós tivermos problemas. Deixa eu te explorar numa coisa aqui. Sim. Eu tenho, nos 3 perfis, no Facebook, eu tenho a página do Consumidor RS, tem a minha página, que é o perfil público, que é o Alexandre Apple, a voz do consumidor, e o meu pessoal, Alexandre Apple. Quer dizer, juntando os 3, eu tenho praticamente 60 mil seguidores. Todos sabem o que eu penso, professor Vilvoc. Sim. Desde que começou essa pandemia, eu li tudo que pude. Sim. E todos os vídeos que pude, conversei com muitos amigos médicos. E eu tenho convicção, professor Vilvoc, que o isolamento social não tem respaldo científico nenhum. Nossos governantes embarcaram num caminho sem volta, vão destruir as nossas economias. Uma pandemia só cessa quando muitas pessoas adquirem anticorpos ou quando a vacina chega. Me dê a sua opinião sincera. Pode discordar de mim. Por favor, com certeza. Olha, eu vou na linha muito baseado nas percepções que eu tenho também com contato com os médicos, e é uma situação bastante delicada, Alexandre, porque eu sou professor da Escola de Negócios da PUC. Eu sei. Então eu sei o quanto é doloroso e o quanto a gente está vendo a fragilidade
terrível, né, dos negócios, sobretudo dos pequenos negócios. Mas, por outro lado, eu acho que essa é uma questão dramática, tipo uma confluência de astros negativos que nos colocou meio que de joelhos. Uhum. E eu gostaria que tu analisasse também o outro lado dessa situação. Eu hoje, né, passados 120 dias, talvez nós tenhamos nos precipitado em ter feito aquela primeira lá em março. Lá em março, né, aquela primeira distanciamento mais radical, mais profundo, que é o que nós estamos vivendo agora. Mas, como tudo, né, era a primeira experiência, né, e muito impactado pelo aquilo que a Organização Mundial Mundial da Saúde preconizava, o que alguns países estavam fazendo, sobretudo, não sei se tu te lembras, te recordas do arrependimento daquele prefeito lá de Milão, né, dizendo, eu não sabia do tamanho da gravidade, aí depois ele virou histérico, né, é que nem ex-fumante, né, o pior sujeito é o ex-fumante, porque ele não admite ninguém fumar do teu lado, né, então ele estava naquele processo assim, meu Deus, como é que eu fui tão afoito, né, e eu não imaginava a gravidade. Então, o que eu acho que é importante, e a gente que trabalha com ciência, enfim, a gente tem que analisar todos os aspectos que estão contidos nessa síndrome, eu chamaria de síndrome. Claro. Tá? E reconhecendo que todos nós, absolutamente não há exceção, fomos afetados por isso. Né? Uns mais, outros menos. Os piores foram aqueles que já nem estão mais aqui, já foram para outro plano, esses são os piores. Mas gente que está perdendo trabalho, emprego, gente que está perdendo seus negócios. Né? Então, Alexandre, eu acho que na época a ideia, tentando fazendo um resgate histórico, a ideia era, primeiro, mostrar à população que o jogo não era de brincadeira, não era gripinha, primeira coisa. Segundo, a ideia era chamar a atenção e trabalhar fortemente com orientação a recursos públicos para a área de saúde, que sempre foi sucateada, sempre foi, digamos assim, sempre foi menosprezada do ponto de vista, né, do nosso país. Então, na medida que eles tomaram, eu falo nosso prefeito aqui, mas outros, o próprio governador e outros prefeitos e governadores aí de São Paulo e tal, tomaram esta decisão, eles também estavam, de certa forma, essa é uma avaliação muito particular, tá? Não li ninguém, queria colocar isso, compartilhar. Muito no sentido de ter aval para tomar decisões, montar hospitais de campanha, comprar equipamentos a um preço exorbitante por uma questão de oferta e demanda, óbvio, né? É que nem o sujeito vendendo guarda-chuva no estádio de futebol, né? Exatamente. Uma noite ensolarada, de repente bate uma chuva, aquele sombrinha que é vendida a 5 pila passa a ser vendida a 50 e tem fila. Com certeza. Tá? Então, óbvio que isso ia acontecer, né? Ainda mais quando tu tens uma dependência de equipamentos, todos eles da China, que foi outra coisa que nós vimos a fragilidade de um sistema onde colocamos todos os nossos ovos num fornecedor só. Verdade, professor. Acabamos com a nossa indústria local, né, que não vimos isso, não há necessidade e tal, e de repente fomos assolados com esse processo. Então, o que eu noto, tentando aqui me colocar um pouco no lugar dos nossos dirigentes, foi um certo pânico, no sentido de, meu Deus, nós precisamos alertar a população, nós precisamos ter recursos disponíveis através de calamidades, ou seja, para não entrar na morosidade no processo licitatório, em função da hiperinflação desses equipamentos e para dar agilidade das coisas. Só que do ponto de vista epidemiológico, nós ainda não estávamos no nível dramático como estamos vivendo agora. Verdade. Quer dizer, hoje eu estava escutando no rádio, eu, por conta do nosso movimento, eu tenho relatórios diários do número de, digamos assim, de ocupações das nossas UTIs, né? Claro. Nós estamos chegando aí a 85, né? A níveis bastante delicados. E a coisa que eu te falo assim, ó, com muita tranquilidade, e para ti, o Alexandre, que a questão é o seguinte, e inclusive conversando com a minha irmã, que quem conhece é uma doce de uma criatura, imagina tu entrando com, sei lá, tua esposa, um filho teu, ou tu mesmo, né, num hospital e não tendo o respirador que tu precisas, e o médico dizendo, olha, tua idade entre tu
E uma pessoa que tem 40 anos, eu vou entubar ela e sinto muito, vá para casa e tem um bom final. Claro. Né? Sem que o final não é bom, porque é uma das maiores, uma das mortes mais dramáticas que a gente pode ter é morte por asfixia. Eu sou falta de ar. Né? Uma coisa é tu ter um derrame, outra coisa é ter um ataque cardíaco fulminante. Tu vai lá sofrer, sei lá, 1 minuto, 2 minutos e tá morto. Outra coisa é tu quereres respirar consciente e não ter oxigenação, ou seja, é uma das mortes mais cruéis. Concordo. Que se pode ter. Então, é de uma dramaticidade, meu Deus, para um corpo clínico dizer, você não pode, porque nós estamos com a nossa UTI ocupada, e aí decidir, que é chamada escolha de Sofia. Sim. É uma coisa que não tem explicação, quer dizer, não tem. Tu pode ser o dono da Microsoft, o homem mais rico do mundo, entendeu? Tu é um réis mortal como qualquer outro. Verdade. Né? Verdade. Agora tu imaginas, Alexandre, só para concluir o raciocínio, e essa pergunta, por isso essa pergunta é muito delicada e complexa. Tu imaginas essa doença acontecendo num bairro tipo Rubem Berta? Meu Deus. Num bairro do tipo Partenon, num bairro do tipo Belém Novo, Belém Velho, Restinga. Meu Deus. Entendeu? Então, eu hoje te diria isso, é como se fosse assim, é um paradoxo, a gente vê aí os governantes falando, se a gente não faz alguma ação para que as pessoas tenham um pouco mais de consciência e se resguardem, né, a gente vai ter logo aí dramas homéricos, né, como a gente viu em Manaus, como a gente viu em Fortaleza, como a gente viu em Recife. Então, uma estrutura como a nossa aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que tem uma classe média predominante, ou seja, temos toda uma rede hospitalar muito bem montada, ela precisa ser preservada para a gente evitar essa monstruosidade que é a escolha de Sofia, sobretudo com as pessoas menos desfavorecidas, que não têm um plano de saúde, que não têm, né, vão chegar lá numa UPA e o clínico da UPA diz assim, volte para casa porque nós não temos como te atender. Caro professor doutor Luiz Vilvoc, qual é o portal do Brothers in Arms, que eu vou pedir para a Vanessa, nossa editora-chefe, colocar na tela? É www.brothersinarms, tudo junto, né? Brothersinarms, né? .cc. Ali você... CC. Ali você vai ver todo o material que nós geramos, os nossos relatórios, e é muito importante o que a gente faz, Alexandre. A gente recolhe as demandas dessas UTIs, a gente começou com Porto Alegre, isso que foi um dado interessante. E aí uma coisa vai puxando a outra, as redes sociais são assim, e a gente mapeou mais de 320 instituições de saúde, de Porto Alegre ao Quaraí, a Erechim, a Rio Grande, Santa Casa. Então as pessoas dentro das UTIs começando a colocar, precisamos de tal máscara, avental, precisamos de respiradores. Então nós conseguimos, pelo nosso movimento, Alexandre, resgatar uma série de respiradores que estavam estragados. Estavam, digamos assim, colocados de lado porque os hospitais não tinham recursos para consertar. Nós conseguimos uma parceria com o SESI e também com a própria GM, que estava parada, e nós conseguimos recuperar uma série de respiradores antes de adquirir novos. Que maravilha! Então, essa para mim é uma iniciativa, e aí eu acho que é o efeito de aprendizagem. Né? Se a gente vai para a Europa, né, Alexandre, tu deves ter ido várias vezes, a gente vê o nível de desenvolvimento daquela sociedade, que sofreram 2 guerras mundiais, onde boa parte dos jovens, dos filhos, morreram pela guerra. Eu acho que essa é a primeira vez, Alexandre, com toda sinceridade, pelo menos eu tenho 53 anos de idade, que nós estamos sofrendo um problema tão sério, com mais de 70 mil mortos no nosso país. Devastador. Né? E que a gente, né, o que a gente tem que fazer? Chorar, lamentar, se deprimir, ou reagir, aprender e desenvolver iniciativas de cidadania, de controle ao Estado, controle dos nossos gestores, saber onde que os nossos recursos, nossos impostos estão sendo alocados,
manter uma rede de saúde condizente, uma rede de educação condizente, porque isso é dos nossos impostos. Aí sim, Alexandre, nós podemos usar essa grande desgraça que o mundo inteiro, para nós aprendermos a recuperar a nossa cidadania, que não é só direito, é dever. É uma série de deveres de fiscalização, de engajamento, de compromisso, de trabalhar junto por uma causa de uma sociedade que muito dela é carente. Excelente. Né? Então, isso é o legado que a gente espera através do Brothers in Arms, que mais de 1.000 pessoas hoje, e tu agora também, e toda a tua rede fantástica de mais de 100 trabalhar junto em prol da vida de todos nós, porque amanhã ou depois não sabemos se tu ou eu podemos estar nessa fila, né, Alexandre? Com certeza. E aí precisamos ter lugar e gente adequada para nos atender. Muito bem, esse é o professor doutor Luiz Vilvoc, engenheiro, professor da PUC, um dos idealizadores do Brothers in Arms, esse programa que está contribuindo decisivamente para as nossas instituições de saúde. Muito obrigado pela participação conosco, professor. Saúde, sucesso, meus cumprimentos a todos os seus colegas que estão tocando esse projeto maravilhoso. Eu que agradeço, Alexandre, essa oportunidade. Espero que mais pessoas aí possam entrar nessa verdadeira cruzada pela vida e que a gente possa, o quanto antes, sair dessa enrascada global, né? Oxalá essas vacinas aí venham a contento e a gente possa recuperar aquilo que a gente não fazia ideia da importância que é a liberdade, né? A nossa capacidade de ir e vir, né? Com saúde e com segurança. É isso que nós todos queremos recuperar o quanto antes. Muito obrigado pela oportunidade e um abraço a todos os teus telespectadores e todos os teus assinantes das redes sociais aí que tu tens. Um sucesso teu programa. Obrigado, professor.